Olá, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer a correção das atividades do PET da semana 4. Na questão número 1, nós vamos falar a respeito do protocolo de Kyoto. Esse protocolo é um documento que foi elaborado em 1997 no Japão, na cidade de Kyoto, daí o nome, né? É um documento que estabelece aos países industrializados a redução da emissão de gás carbônico, que é o CO2, né? E outros gases que provocam o efeito estufa, que são gases que, na verdade, eles acabam contribuindo para o aquecimento global. Então, esse protocolo, ele impõe uma meta de redução de gases na atmosfera. E a questão aí, né, está pedindo para a gente destacar qual que seria o objetivo principal desse protocolo. No caso, seria a alternativa B, que é diminuir as emissões de gases poluentes na atmosfera. Na questão número 2, nós vamos falar a respeito do reflorestamento, que todo mundo sabe que é o plantio de árvores, né, e que contribui para a diminuição do efeito estufa. Como que acontece essa contribuição? As árvores, no seu processo de fotossíntese, ela absorve o gás carbônico. Então, quanto maior o número de árvores, quanto maior a quantidade de vegetação no planeta, menor a quantidade de gás carbônico na atmosfera, né? Então, o reflorestamento, ele promove aumento da fixação do carbono durante a fotossíntese. A resposta certa seria a letra A. Na questão número 3, nós vamos falar a respeito das práticas agrícolas. Sabe-se que o aumento da concentração de gases, como o gás carbônico, o gás metano, o óxido nitroso na atmosfera, é um dos responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que ela pode tanto contribuir para a emissão quanto para o sequestro desses gases, dependendo do manejo da matéria orgânica no solo. Por exemplo, quando faz uma queimada, liberação de gás carbônico para a atmosfera. Quando faz um reflorestamento, né? Sequestro do gás carbônico através da fotossíntese. Então, as práticas agrícolas, elas podem sim ajudar desde que, né, adequadas, utilizadas de forma adequada. Bom, de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa? Olha, a questão correta aqui seria a letra C, aumentando a quantidade de matéria orgânica do solo. Quanto maior a quantidade de vegetação, né, mais intenso será o processo de fotossíntese e com uma consequente, né, diminuição da concentração do gás carbônico. Na questão 4, nós vamos falar a respeito das possíveis consequências do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural do planeta, né? Todo mundo sabe que o nosso planeta é envolvido por uma camada de ar que é a atmosfera. Então, o Sol, ele emite ondas de luz e de calor no planeta. Esse calor, ele aquece o planeta e uma parte dele dissipa na atmosfera, o que faz com que mantenha uma temperatura média em todo o planeta. Só que o que vem acontecendo ultimamente? Com o acúmulo de gases na atmosfera, ela tem ficado mais densa, né? Então, essa questão do calor que vai se dissipar, ele vai ficar mais preso na atmosfera, né? O calor não vai se dissipar mais facilmente por causa do acúmulo de gases, está formando uma cortina de fumaça mais densa. E aí o calor ele não se dissipa facilmente pela atmosfera, consequentemente eleva a temperatura média do planeta, provocando a intensificação do efeito estufa. Bom, então no caso aqui das questões, o que seria, né, uma possível consequência do efeito estufa? A elevação da temperatura atmosférica devido ao aumento de gás carbônico proveniente da queima de combustíveis. Então, é um dos fatores, né?
Na questão 5, né, cite abaixo 3 consequências do efeito estufa para a população humana. Bom, perdas financeiras devido a catástrofes e alagamento de áreas litorâneas, o aumento da temperatura do planeta provoca um maior derretimento das geleiras, eleva o nível da água do mar, consequentemente há uma maior invasão, né, do litoral pelas águas, ela vai aproximar mais da região litorânea, né? Perdas na agricultura devido às secas, temperaturas muito altas, muito seco, né? Isso aí é uma coisa que traz prejuízo para a agricultura, porque a agricultura depende de uma estação seca e uma estação chuvosa bem equilibrada. Aumento de doenças pelo aumento de vetores. Os insetos, a reprodução de insetos, ela é muito favorecida com temperaturas mais altas. Então, em temperaturas mais altas, no clima assim, mais seco, a reprodução de insetos ela é bem acelerada. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa correção. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido bastante. Bons estudos e até a próxima.